Possivelmente o episódio de hoje vai chegar até na Índia, então para os indianos, namastê. Ixi, Mário. Eu tava pensando que você ia lançar aqui, que é esse nome diferente. Ele não vai conseguir assimilar nada na língua portuguesa, porque isso aqui tá muito atrapalhado. Faltou tocar um mantra no início. Mantrinha, né? Eu só pensei em Caminho das Índias, mano. Fala, podcastadores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Pode Crer Especialista. Meu amigo, o tema de hoje... A gente sabe quanto dele. Fala 0. Mas esse é 000, que eu nunca tinha ouvido falar. Sim. Então você que assiste o Pode Crer, você tem essa vantagem de aprender as coisas, meu amigo. Não é coisa que você vê em qualquer lugar. A gente traz aqui novidades para sua vida. Pra você utilizar. Exatamente. Quem tinha comentado comigo sobre esse tema foi a Jéssica. Jéssica, aproveita o episódio de hoje e você também, que não conhece nada sobre o assunto, vai aproveitar pra caralho. A cena? Aham. Ah, tá. Tô ligado. Tá antenada. Mas também nós temos aqui grandes parceiros que nos possibilitam levar esses conteúdos atualizadíssimos para os nossos podcastadores. Perfeito. Começando com quem? Centro Clínico Lavita, que soltou um videozinho. Você viu aquilo do Jacob Facuri? Gente. Alô, mamães, que estão próximas aí a dar à luz. O útero chega a coça, minha filha. Nossa senhora, aquela estrutura, meu amigo. Não. Centro Clínico Lavita, com parceria com o Hospital Jacob Facuri de Goiânia, postou lá um centro de pediatria excepcional. Não. Muito surreal. top. Então, mais uma vez, a Lavita saindo na frente. Isso aí. Não só em relação à pediatria, mas uma variedade de especialistas que estão ali para atender os vianopolinos. Ultrapassa a casa dos 20. Não só vianopolinos, a galera da região toda. E é lógico, Fê. Porque agora não mais se você sai de Vianópolis para Goiânia. O pessoal em volta vem para Vianópolis. Se pá Goiânia, vem para cá, filhão. Tô te falando. Então, você que tá precisando aí de um atendimento médico de qualidade, profissionais qualificados, exames, radiologia, várias outras coisas no Centro Clínico Lavita com o Dr. João Pedro e toda a sua equipe. Muito bem. Não é isso? Isso aí. Valeu, tamo junto. Também aqui no Pode Crer Especialista nós temos parceria com a Real Tendas e Serralheria, que está contratando. Exatamente. Parceiro só crescendo, só investindo, ampliando cada vez mais os serviços. Muito bem. E você que está precisando construir ou até mesmo reformar sua casa no instante, fazer uma mesa, um móvel que utilize aço, o famoso ferro. Isso tá. É no Centro Clínico Lavita, meu amigo. Não, é na Real. Centro Clínico. É na Real. Não, é porque o Centro Clínico Lavita vai construir um prédio. Ah, é verdade. Deixa eu te falar. É verdade, desculpa. E aí de 8 andares, aí vai ser toda estrutura metálica lá com a Real Serralheria. Isso aí. O ferro tá caro, mas na real o preço que eles fazem, meu querido, é pro seu bolso. É o mais em conta possível, não é isso? Isso aí. Então, assim como o Dr. João Pedro futuramente vai construir um hospital de 8 andares. Excelente. Vá lá na Real, meu amigo. Fazer um orçamento lá. Não só estruturas grandes, mas também pequenas, móveis. Qualquer tamanho. E as tendas. As tendas. Precisou de alugar uma tendinha, comprar uma tendinha, é lá com os nossos amigos da Real. Muito bem. Isso? Muito bem. Sassá, Rafael, Juliana, tamo junto, é nóis. Muito obrigado. Aqui no Pode Crer, nós também temos parceria com a Farias Autopeças. Exatamente. Fazer aquela revisão no carro. Isso aí. Que é necessário. A minha família esse dia veio pra cá, falhou na revisão e ficou parado lá em Minas. Não tô zoando. Você tá brincando? Olha aí. Então vai pegar a estrada, é bom fazer uma revisão. Precisou de peça da revisão? Onde você vai? No Farias. Farias, cara. Farias Autopeças com peças rápidas pra chegar. De qualidade. Preço bom e um excelente atendimento, além do nome de confiança. Claro. Então, meu amigo, você precisou de peça e acessórios para o seu veículo, Farias Autopeças. Isso aí. Aqui no Pode Crer, a parceria continua com a Rede Droga Vaz. Rede Droga Vaz. Manipulação, fármacos. O que mais? Dermocosméticos. O que mais? Cara, são verdadeiros especialistas, perfumaria. Né? Isso aí. E vende remédio, né? Tem remédio também. Tem muleta, o que mais? Tem várias coisas. Cara, olha, é uma casa que
que você leva pra casa? Porque na sua casa tem que ter um kitzinho de emergência. Tem que ter. Tem um kit ressaca que eu fui lá hoje, tava lá no balcão, kit ressaca, R$12. Achei que você falou que tinha comprado. Não, ainda não. Mas você que está precisando de comprar o kit ressaca pro final de semana aí, pra semana, tem também na Droga Vaz. Muito bem. Além de uma gama de produtos. Você pode escolher onde você quer ir. Você tá lá perto da Vila Michele. Você vai lá. Eu E tô aqui no perto do centro, centro. você vai na praça. Isso. Na rede Droga Vaz, cada vez crescendo mais. Valeu tudo equipe, tamo junto. Aquele atendimento de qualidade que vocês conhecem. Isso aí. E fechando, nosso time de parceiros do Pode Crer Especialista, Dr. Dog. Dr. Dog. Rapaz, Dr. Douglas postou uma fratura na patinha do doguinho, velho. Cara, Ele é muito foda. Eles são muito especialistas em cirurgias, Ele né? Cara, porque, tipo assim, tem muito veterinário que eu acho que não mexe muito com esse negócio, Sim, né? Você não vê sim, tanto. sim, E ele não é vê, o brabo não do vê. trem, velho. Eu acho que ele tem preferência em cuidar dessa parte. É, e ele é muito foda. Ele é. Meu amigo, você que quer deixar seu doguinho, seu pet, com quem ama os animais, com quem dá todo amor e carinho, Isso aí. deixa lá com os meninos. Você tá rindo? O Wilskes postou, velho. Do Freeza porque você matou o Curirim. A Cândida postou lá, não era pra tosar o cachorro. Esse foi muito foda, velho. Eles estão entrando nesse mundo Essa Dr. Dog é muito top. das velho. dublagens. Muito top. Então, meu amigo, você tá precisando deixar um doguinho lá pra cuidar, pra dar um banho, tosa e fazer uma cirurgia, é lá com o nosso amigo Douglas. Isso E aí. toda a equipe do Dr. Dog. Não é isso? Isso. Valeu, tamo junto, é nóis. E o Pode Crer Especialista de hoje, como a gente falou lá no início, a gente vai falar de um assunto que a gente não tem domínio e que muito provavelmente você que está nos assistindo também não vai ter. E tá tudo bem, é sobre isso. É por isso que a gente traz o especialista aqui. Exatamente. E vocês já viram aqui, estamos aqui hoje com a nutricionista Pra começar, né? Giovana Tassinari. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Chu! Obrigada, gente, pelo convite. Eu fico extremamente lisonjeada, viu? Oh, Eu que adoro isso. o trabalho de vocês e fico muito feliz de estar aqui, né? Falando de uma coisa que eu amo, né? De um assunto que eu acho que é o nosso futuro aí, tá? Aí só pra agregar, né? E vamos que vamos. Mas bem. esse povo da entrevista pra Globo é diferenciado, né? Já chega lançando a brava aqui. Que é isso? Estouradíssima. Ô, agora vamos conversar um negócio aqui. Vamos. Porque antes da gente entrar no tema, a gente sempre dá Uma pincelada, pincelada na vida do nosso convidado. Você formou onde? Como é que foi? Escolheu o curso e tal? Isso. Ai, vamos lá, então. Acho que eu vou iniciar falando da minha trajetória lá quando eu já tava pra entrar na faculdade, né? Certo. Eu terminei meu terceiro ano e aí eu fui pro cursinho. Não sabia o que queria fazer, não tinha nada na cabeça ainda. A maioria, Chu. Nossa, gente, eu falo, gente, 17 anos, não tem nada. Não Como tem que a pessoa cabeça vai pra escolher o que é da vida, não, gente. Não. Enfim, e a vida reserva muitas surpresas, né? Na minha adolescência, eu convivi com muitos altos e baixos na minha saúde. Até que, quando eu tinha 17 para 18 anos, eu recebi a notícia que eu teria que fazer o transplante. Então, eu tive que adiar os planos aí, né? Parar para cuidar da minha saúde. Eu fiquei por volta de uns 2 anos. Então, eu fiquei esse tempo aí mais reservada para cuidar, né? Enfim, o tratamento era bem agressivo e tal. E aí, depois eu voltei e fui pro cursinho. Aí eu falei assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer da vida, né? Aí eu pensei, eu falei assim, acho que eu quero fazer medicina, né? Aí, assim, tava estudando e tal. Aí, um belo dia, em 2015, que eu já tava... eu sabia que eu queria alguma coisa na área da saúde, tava cogitando outras hipóteses, mas ainda não tinha certeza. Aí eu passei pra nutrição, né? Minha nota do Enem no SISU deu pra nutrição. Eu falei, você quer saber? Eu vou fazer. Foi lá na UFG. Uhum. Aí tá. Fui fazer, aí eu entrei meio de paraquedas, né? Mas no decorrer aí do curso eu fui me encontrando, sabe? Eu fui vendo, eu falei assim, nossa, gente, ainda bem que eu caí aqui, né? Porque eu não sei se eu seria muito feliz na medicina, não. Uhum. Várias coisas, enfim. Hoje eu vejo até a rotina do meu namorado. Eu falo assim, acho que eu não ia ser feliz, não. Namorado, Chu? Só um adendinho aqui, só pra gente entender. Namorado? Meu noivo. Tá recente, né? Ainda tá se acostumando Faz alguns com a ideia, né? Ainda dias. mais eu que sou uma pessoa que eu demoro a assimilar as coisas. Noiva, exatamente. Muito bem. Aliás, você tá aqui, amor. Como é que é o nome dele mesmo?
Gustavo. Gustavo, salve, Gustavo. E aí hoje eu vejo assim como puxado, mas não por nada assim, mas eu vejo que com a nutrição ela me realiza. Ela me traz aquela realização que eu imaginei um dia conquistar. Então aí nesse decorrer, foi no início, no término da faculdade, ainda peguei pandemia, né, então me atrapalhou um pouco. Eu fiquei aí mais ou menos um ano com aulas online, daquele jeito, né? Aí tanto é que eu formei 6 meses depois do previsto. Geralmente o FG não forma, né? Fica lá toda vida. O povo quer fazer PhD em graduação. Não, eu falei assim, não, gente, eu quero fazer só isso aqui, tá ótimo. Aí, tá, no finalzinho da faculdade, assim, eu sempre participei muito de projeto de extensão, cheguei a participar de PV, que é essas coisas de projeto de pesquisa e tal. E aí, no finalzinho ali, parece que eu senti que tava faltando alguma coisinha, assim, sabe? Aí eu falei assim, eu tô feliz aqui, mas parece que falta alguma coisa. E aí, eu não sei por que cargas d'água, acho que o destino encaminha as coisas, né? Sim. Eu comecei a conhecer o Ayurveda. E aí, eu fui pesquisando, eu conheci por meio de rede social mesmo, de uma médica, que eu admiro muito o trabalho dela, inclusive eu tenho até ela como referência, assim, do assunto. E aí, eu comecei a consumir o conteúdo dela, e como ela produzia muito conteúdo gratuito lá, né, eu ia consumir nas lives que ela fazia, porque ela é Priscila Antunes, que ela chama. E aí, ela é médica, terapeuta Ayurveda e nutricionista. Então, a consulta dela integra, assim, o melhor dos mundos. Então, ela atende na medicina focada na parte de endocrinologia, junto com esse ramo aí da Ayurveda e a nutrição. Então, ela pode prescrever um plano alimentar, enfim, né? Perfeito. Com todas as atribuições ali de cada profissional. Cada um com cada qual. E aí, eu fui vendo o trabalho dela e eu falei assim, cara, isso tem muito sentido. Primeiramente, o Ayurveda, né, ele é uma medicina que ele surgiu na Índia, é uma medicina milenar. Datam aí de mais ou menos 5 anos, um pouco para mais, um pouco para menos. Mas ela tem esse conhecimento e assim, vocês vão ver que coisa incrível, porque tem coisas que os estudos científicos estão elucidando hoje, estão trazendo hoje, que o Ayurveda já falava há muito tempo. E isso é uma das coisas que mais me impressionou, assim. Enfim, mas deixa eu continuar, né? Porque senão eu vou perder. Aí eu conheci através dela, e aí eu vi muito sentido no que ela falava, né? E é sempre bom deixar claro, né, que o Ayurveda, ele é uma ciência. Certo. Lá na Índia, ele é uma ciência, é o sistema tradicional deles lá, é uma medicina tradicional. Para nós, que é um tipo de medicina, digamos que é integrativo, mas que não é o nosso sistema tradicional. Né? Lá que é o convencional, tipo, eu vou no hospital, eu vou meter um Ayurveda aí. Exatamente, meter o Ayurveda. Não é a alopatia, né? A alopatia aqui, para nós, é o sistema tradicional. Então, e aí, eu fui vendo muito sentido naquilo que ela tava falando. E eu falei assim, gente, eu preciso estudar isso mais. Certo. Ela foi falando... Você nunca ouviu nada sobre isso na faculdade? Nada, absolutamente nada. Aí eu vendo aquele negócio de dosha e prakriti e tarará. É tudo em sânscrito, né? A vocabulário deles é totalmente diferente do nosso, é tudo em sânscrito. Tanto é que as escrituras que vêm, todo o conhecimento do Ayurveda... Vem no papiro. Né? Você vê, nem a língua, esse idioma eu não conhecia. Eu achei que era inglês isso aí. Repete aí. Prakriti, Vikriti, Dosha, Gente, Dinacharya. o idioma é qual? É sânscrito. Sânscrito. Alô, podcastador. Você já ouviu falar essa palavra na sua vida? Olha, você aproveita. Comenta aqui. Tá. Comenta aqui, vamos ver quem que é os nerds. Você tá aprendendo termo indiano que provavelmente não ia saber lugar nenhum. Você ia morrer sem escutar falar. Não ia. Vamos lá por Prakit, Nadit, tudo it aqui. Ixalá. Muito ouro. Muito ouro. Ai, gente. Certo. Enfim, tá. Onde a gente parou mesmo? Que vinha a linguagem, os escritos. Sim. Então, assim como a gente tem os artigos científicos hoje, né, igual o PubMed, enfim, as plataformas que a gente tem acesso aos estudos científicos, essas escrituras é como se fosse
esse acervo Certo. do conhecimento, né, que é o Ayurveda. Então, o Ayurveda, ele tinha os seus discípulos que iam falando, eles iam observando como é que funcionava a rotina, o clima, o tempo, e eles iam descrevendo. E aí também, junto disso, eles observavam como que é o corpo, né, em si, nós que somos, que eles consideram microcosmo, como que se comportava nesse macrocosmo, que é a natureza. Certo. Então, eles iam observando que as influências de cada um, né, o ser humano na natureza e a natureza no ser humano, e eles foram observando e constataram que tudo que há na natureza é formado pelos 5 elementos: a água, o ar, a terra, o éter e o fogo. Tanto é que os doshas, né, que a gente, quando a gente fala O que é dosha? O que é dosha? Boa. Há pessoas que dizem que são entidades fisiológicas. É como se fossem coisas que existissem no nosso corpo. Mas eles existem no nosso corpo, existem na natureza. Mas eu gosto de falar pro nosso corpo coisas que tendem ao desequilíbrio. Existem 3 tipos de doshas: Vata, o Pitta e o Kapha. O Vata... É bem diferente, a gente vai vendo o tanto que eu... Isso não tem nada a ver com energia, Eu assim, vou não? dormir de noite. Gente, tinha que ter o quadrinho aqui pra falar. Tinha, gente, tinha. Brincadeira, mas aí tá. É bem complexo mesmo. Quando eu conheci, gente, eu ficava assim, eu falei, meu Deus, o que é isso aqui, pelo amor de Deus? Eu vejo um sentido, mas o que é isso? Você conheceu tem quanto tempo, mais ou menos? Já tem mais ou menos 1 ano e meio. Você namorava com o Gustavo? 2 anos, já. E ele já tinha ouvido falar nisso? Não. Você Ele, vê, né? ele fala assim, amor, o que essas Giovana, você tá macumbas usando que vocês droga. estudam aí? Porque aí tem a parte que a gente mexe com plantas, né? Ervas. Aí ele Eita! aí. O Pedro já vai marcar uma consulta. Ele acha... Eu tô limpo, galera. Gente, ele acha que, olha... Sou de boa assim mesmo, naturalmente. Exatamente. Que isso? Enfim, e aí a gente tem essas coisas que tendem ao desequilíbrio. É pra ficar mais... Esses 3 aí, os 3 dosha Isso. aí. Então, por exemplo, eu olho pro Nelson Neto assim, ó, eu vejo que ele tem tem bastante músculo, Tinha. ele é mais... Não, Tinha. Tem bastante músculo, enfim. Aí com a aparência dele, algumas características, assim, às vezes a cor do cabelo, a cor do olho, isso já evidencia, mais ou menos, qual que é a predominância de dosha que pode ter nele. Entendeu? Às vezes Qual que é a você é minha? mais... Não sei, eu teria que ver mais a fundo, assim. Mas, por exemplo, sim. eu que tenho os olhos mais claros, cabelo mais claro, é um pouco mais de pita isso. Aquelas pessoas que têm o cabelo bem escurinho, o olho bem redondinho, maior... É um indício de Kapha, por exemplo. Aí, deixa eu explicar primeiro a origem, né? Por que é Vata, que é Pitta e que é Kapha. Fica à vontade. Pega um papelzinho e anota aí. Anota! Senhoras. Vai vendo, hein? E tá, aí o Vata, ele é a junção do ar e do éter. Então, por exemplo... É a combinação dos elementos. Mano, isso é Combinação tipo dos Avatar lá em Age, velho. Tô manjando Tem isso Avatar, aqui, velho. cara. E aí, pra você ver, eles têm os doshas no nosso corpo, tem na nossa mente e também tem na natureza. Então, por isso que eles falam, o ser humano, ele tá junto da natureza, não tem como enxergar nós distantes ou sem pensar na natureza, porque um complementa o outro. Então, o clima vai influenciar no equilíbrio ou no desequilíbrio desses doshas, assim como Tá nós... repetindo o bagulho, né? Entendeu? Então, assim, tudo isso. Então, tanto é que tem algumas práticas que a gente faz que são por exemplo, a gente tá um clima frio. A gente tem que trazer elementos que são opostos para Quentes. equilibrar, Olha quente, aí. entendeu? No vídeo que a gente fez com a Thaís Mara aqui, ela tava falando justamente isso. A medicina chinesa, elas têm muita Parecido, né? semelhança. Aham. Muita semelhança. Tem algumas... Cara, que doido, velho. Cara, eu acho isso fantástico, sabe? E aí, quando você vai ver, assim, tem muita semelhança. Tem coisa da medicina chinesa. Tanto é que a menina lá da Prunus, a médica que trabalha lá, ela foi pra China, estudou medicina chinesa. E aí, ela foi me falando, sabe? Muita coisa. Eu falei assim, gente, também já vi muito sentido nisso. Porque eu também não conhecia, né? E realmente, assim, é lógico, né?
O que para algumas pessoas parece algo, às vezes, é superstição, pseudociência, mas tem uma lógica. Uhum. Tem sim. E aí tá, eu falei do Vata, né? Então o Vata, ele tem essa característica de ser cura. Então a pessoa que tem uma característica mais Vata, se a gente for colocar ali em termos de corpo, por exemplo, é aquela pessoa mais longilínea, mais magrinha, tem dificuldade de ganhar massa muscular, ela sempre vai ficar ali slim, sabe? Aquela pessoa mais fininha. O Pitta é aquela pessoa que já tem mais facilidade de ganhar massa muscular, é mais robusto, tem a digestão muito boa. Mais pra frente eu vou falar que o Ayurveda gira em torno dessa questão da digestão. É muito importante a gente cuidar dela, porque é a partir dela que a gente vai assimilar tudo, né? Certo. Então, o Pitta, ele tem essa facilidade de ganhar massa muscular, tem a digestão muito boa, então, geralmente, ele é aquela pessoa que digere muito bem os alimentos. E o Kapha é aquela pessoa que já tem tendência a ter um metabolismo um pouquinho mais lento, ela é mais, assim, tranquila, ela tem tendência a ser mais letárgica. Tem alguma coisa a ver, tipo assim, com endomorfo, ectomorfo, mesomorfo? Exatamente. É tipo isso, né? Quer ver, o endomorfo, o ectomorfo, mesomorfo e endomorfo, né? O ecto seria o Vata, o meso, o Pitta e o endomorfo, o Kapha. Só pra ficar visível, porque essa parte do ectomorfo é mais palpável, né? Mais visível pra vocês. Ótimo. Então, é mais ou menos isso, em questão de constituição corporal. Mas também os doshas podem ir pra mente, né? Pra mente. Então, às vezes a gente tem uma mente mais agitada, ou aquela mente mais letárgica, que você tem dificuldade de agir, de partir pra ação. Tudo isso ele vai, sabe? A gente pode fazer várias coisas pra otimizar esses processos. Então, se você tá com excesso de, por exemplo, excesso de estímulo, você tem que trazer alguma coisa para te trazer aterramento, para você acalmar a sua mente, para você ficar mais tranquilo. Equilibrar, né? Assim como aquela pessoa que não consegue partir para ação, sempre fica procrastinando, você tem que trazer elementos opostos para trazer movimento para a vida dela, para ela entrar aí no equilíbrio, entendeu? Bem, eu tô arrepiando, juro. Na filosofia, o Platão falava o seguinte, que a gente tem 3 tipos de almas. Certo. Alma de prata, alma de ouro, alma de bronze. Véi, tem muito a ver com isso aqui, velho. Tá vendo? No Cara, fim, cara, bizarro. e o Ayurveda é muito filosofia, não sei se você sabe, né? Tem a corrente filosófica. Não, é magnífico. A parte filosófica eu também fiz assim, nossa. Gente, Que que doideira. loucura. Loucura no bom sentido, no bom sentido. Não, puro. E assim, o que me impressionou muito primeiro foi quando eu comecei a praticar. O que eu senti primeiro, assim, de diferença na minha vida, quando eu comecei a praticar as coisas do Ayurveda, foi a clareza mental. Parece que. E isso também, o processo de psicoterapia me ajudou muito junto, né? Porque parece que quando eu conheci, a minha mente virou a chavinha, e aí logo eu já comecei a fazer psicoterapia. Eu não sei se foi um que influenciou o outro, ou a psicoterapia que me ajudou nesse processo de virar a chave, sabe? Certo. E aí eu fui conhecendo, buscando o autoconhecimento, né? Que é uma coisa muito importante e que o Ayurveda prega muito, né? Você se conhecer, pra você ter autonomia de você saber o que você quer, o que você não quer, o que você precisa, o que você não precisa, entendeu? Então te dar autonomia, liberdade, Véi, escolha. isso é muito filosofia, já é Sócrates, Muito. maiêutica. É Muito. verdade. Véi, que doido, velho. Muito, total. E muito das coisas da vida da gente, a gente mudando a forma de pensar, é que a nossa vida muda. Por que às vezes você vê, por exemplo, juntando com a nutrição, por que eu acho que faz um paralelo interessantíssimo? Por que tem pessoas que sabem o que tem que fazer, mas não fazem? Né? Então, assim, entender, como se diz, o buraco é um pouquinho mais embaixo, sabe? Tanto é que a minha pós-graduação também que eu faço, que é em comportamento alimentar, é pra entender essas questões, porque, gente, todo mundo sabe que tem que comer verdura, todo mundo sabe que tem que comer fruta. Você sabe por quê? O que tem aí a mais que impede? Qual é o problema? Então, nunca foi só. Eu falo que a alimentação é a parte mais fácil. Tipo, só alimentação. Muito. E aí, você destravar isso, e às vezes, nesse processo aí, quando você vê assim, nossa, autoconhecimento parece tão subjetivo, blá, blá, blá. Gente, muda a vida. Muda. Quando a gente começa a falar muito sobre
Conhecimento, que esse papinho de coach. Mas quem Isso. conhece isso e Quem aprofunda, sabe a diferença que faz na vida da pessoa, cara. Gente. Tinha que ser a primeira coisa, porque a gente sempre tem a pretensão de que acha que conhece o outro, mas você mesmo você não se conhece. Então, com que propriedade você então pode... você não conhece o outro. Exatamente, é o que a Giovana tá falando aí, de se conhecer. Sócrates falava muito isso. A mãe dele era parteira, e aí ele criou a filosofia em cima da maiêutica, que é um parto de ideias. Primeira coisa, você tem que se conhecer a si próprio. Exato. Tanto é que o Sócrates é muito polêmico, se você fosse conversar com ele ia te fazer pergunta atrás de pergunta. Você chegava com a indagação, ele não te respondia. Ele buscava a resposta dentro de você. Ele fazia pergunta, e aí você mesmo se respondia, porque ele fala conhecimento dentro de você. Então acho que a primeira coisa que você tem que fazer... Ayurvédico. Pois é. Extremamente aí, ó. Tá vendo? Você tem gente, que se conhecer. esse povo lá atrás fazia umas reuniões e a gente Uai, não gente. sabia. É lógico. Eu acho que naquela época eles comunicavam de um jeito lá, não sei. Pois não. é. Nessa como é que é a linguagem aí que chama? O sânscrito. Isso aí que você falou. A Ayurveda. Ayurveda. Significa o quê, né, dentro dessa língua? Tem um, tipo... Sim, a etiologia da própria Isso, palavra, né? isso. O Ayur é conhecimento e Veda é a vida, né? Então, é o conhecimento da vida. Gente, que muito bizarro. É a profundo etiologia da isso. palavra. Eu falo assim, o Ayurveda me trouxe uma nova perspectiva de ver a vida. É como você ter autonomia de fazer as suas escolhas, sabendo que aquilo é bom ou ruim, mas você é livre para escolher. E isso é totalmente filosófico, Uhum. né? Muito. Se a gente for buscar, eu não sei os autores em si ali, Uhum. mas isso é totalmente filosófico. E eu falo assim que quando a gente tem eu falo assim que ele trata muito desse conhecimento sutil. Isso é muito sutil, mas que a partir do momento que a gente tem o conhecimento disso, isso dá uma diferença na nossa vida extremamente grande. Né? Então, esses dias eu até repostei uma frase, eu não sei qual que é o autor exatamente, mas ele fala assim, o autoconhecimento nos liberta, mas ele também às vezes muitas pessoas fogem dele porque ele também te dá uma escolha, e às vezes a pessoa não quer fazer essa escolha. Exatamente. Essa questão de se conhecer, às vezes a pessoa ela foge disso pra não ter que arcar com as consequências disso. É que a liberdade assusta, né? Exatamente. Assusta. Assim como, até no processo de psicoterapia, uma coisa que ficou consciente pra mim, né? É que a gente tem o lado que é bom, é ótimo, a gente quer só ele, e aquele lado nosso obscuro, Isso. que a gente não quer, a gente quer deixar ele ali. Deixa debaixo do tapete ali, ó. Aham. Vou enfrentar, mas nem fudendo, E que nós todos temos ele, né? Todos. Nós todos, assim, seja em menor ou maior proporção, mas a gente tem ele. E quando a gente aceita, a gente olha pra ele e fala assim, não, tá bom, eu te aceito. Uhum. Pode ficar aqui, eu sei que você não é tão legal, mas fica aqui. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, assim, ao invés de ficar repelindo aquilo, sabe? Tipo, não, isso não, isso não. E isso muitas vezes, quando a gente fica abafando aquilo, isso pode gerar uma repercussão na nossa, enfim, nas nossas relações. Te impede de tomar algumas Total. atitudes, né? Total. Exatamente. Eu acho que a psicoterapia, pra mim, foi, assim, preponderante, foi importantíssima nesse sentido, sabe? Me deu, eu falo, quer virar a chavinha, sabe? Uhum. E eu falo assim, ó, gente, todo mundo às vezes romantiza, né? Fala, o autoconhecimento é maravilhoso. Eu falo assim, ó, é maravilhoso, porém não é fácil. Não. Você vai lá sabendo que, assim, você vai saber o melhor e o pior de você. Mas que isso vai ser, no final, vai ser muito bom. Uhum. Porque você sabe quem você é. E, assim, você tem mais liberdade até, assim, pra dizer não, pra falar o que você gosta, o que você não gosta, sem ficar querendo viver a vida pelos outros. É viver Perfeito. a sua vida, é pra você. E o Ayurveda também me ensinou muito isso, né? Você tem que Uhum. viver a sua vida pra você, é o que faz sentido pra você. Tanto é que tem pacientes que às vezes eu falo alguma coisa, eu falo, você já ouviu falar? Você conhece? Ah, não, nunca ouvi falar. Eu não fico enfiando conhecimento lá abaixo da pessoa, tipo assim, não, você tem que, porque eu trabalho com isso, você tem que... Não, gente, isso a pessoa vai assimilando, ela vai conhecendo, vai vendo se faz sentido pra ela, entendeu? Porque também eu não vou falar assim, não, você tem que acreditar nisso aqui, não é? Entendeu? Uhum. Então, assim, cara, que legal se a pessoa se sente assim, nossa, me despertou uma vontade de estudar mais sobre isso, eu fico extremamente feliz. Mas se não faz sentido também, tudo bem, né? Sim. Cada um tem a... E tipo assim, a gente não começou a falar de nutrição ainda.
Não. É um negócio bem mais psicológico. Eu achei que tava totalmente relacionado. Eu Era tipo também um braço. achava. Não. Você pegou algo aqui pra utilizar dentro. Isso, exatamente. Entendendo que a gente não é um ser biológico só que eu vou chegar assim, você não... Vou te passar uma dieta. Você não é só isso. Eu não, entendeu? Você é muito mais que isso. Você tem uma bagagem, você tem uma história, você tem uma vivência, você tem seus traumas, seus anseios, suas virtudes, enfim, tudo isso vai moldar quem você é hoje. E pra você, talvez, ter um comportamento de uma mudança de um determinado, se você não sabe quem você é, e se aquilo que eu tô falando pra você fazer não faz sentido pra você, você não vai fazer. Não. Entendeu? Então, por isso que aquilo tem que passar pela noção ali, tipo, não, isso faz sentido pra mim, eu acho que vale a pena eu fazer por isso, então, né? Claro que a gente, igual, por exemplo, e às vezes fica até um pouco confuso, assim, mas na nutrição moderna a gente tem os estudos, né? Mas eu sempre costumo dizer, quem tá ali na minha frente, às vezes, ele faz parte daquele 0,01% que não é o controle ali do estudo. Então, a gente tem que ter essa visão também, né? Os estudos são importantes para nos guiar, né? Para nos dar um respaldo, né? De uma conduta, enfim. Mas a gente tá lidando também com o ser humano. E, às vezes, o que dá para ele não vai dar para outra pessoa. É empírico, Então, né? A gente muito de experimentação também. Mas, claro, assim, a gente vai com toda a segurança, né? As condutas mais bem estabelecidas. Mas sempre com muito critério. Mas sempre sem deixar de lado também essa complexidade que é o ser humano. Você falou aí dos doshas, tem mais Doshas. Tem mais alguma coisa que a gente precisa saber? Nossa. Eu que estudo, cada vez que eu estudo mais, eu Quanto vejo mais que eu tenho... você estuda, menos mais você eu sabe. vejo que eu tenho que estudar, né? Então, Perfeito. assim, basicamente, vamos tratar da parte de Ayurveda mesmo aqui, né? Certo. Não vai fugir, mas assim, Já gente, tá eu falo. filosofando aqui, mas... Eu embora falo, hoje. isso aqui, a gente tem tantas vertentes de assunto aqui que a gente poderia tratar que, nossa, eu poderia Virava ficar a noite falando aqui. horas e horas. Mas enfim, vamos voltar, né? Mas tá, então o Ayurveda, ele basicamente, essa parte biológica, ele me chamou muita atenção também porque ele trata da digestão. O que é a digestão? Também vai ter um pouquinho de filosofia aí, porque a gente não digere só comida, né? A comida que a gente coloca pela boca. A gente tem os cinco Sentidos. os 5 sentidos, que é a forma onde a gente aprisiona conhecimento, onde a gente tem contato com o mundo externo. Então, tudo isso também vai ser, por exemplo, você brigou com alguém. E aí você, às vezes, até fala... Opa. Eu ainda tô digerindo aquela conversa que eu tive com ela lá. Entendeu? Porque aquilo vai passar por vocês, também vai ser uma forma de digestão, né? Porque você conversou com a pessoa, só que aquele negócio não desceu muito, sabe? Então... Interfere diretamente na parte biológica. Diretamente. Porque se você é uma pessoa que guarda muitas suas emoções, ou se você é expansivo demais, vai ter alteração dos seus sentidos e, consequentemente, isso vai alterar a sua digestão, porque é a assimilação, né? Assimilação não só de comida, mas também de sensações, emoções, do que você vê também. Então, isso tudo influencia. É muito maravilhoso. Quando você vai entender essa parte filosófica, assim, tanto é que no curso a gente tem essa parte introdutória só de filosofia, pra gente entender o sentido mesmo, né? Mas tá, a gente está tratando de comida, né? Então, a nossa... muitas vezes a gente consome alimentos ali, uma mistureira de coisa, e aí você se sente pesado, letárgico, é porque você não tá digerindo bem. E o centro ali, pro seu corpo funcionar bem, o Ayurveda fala, a sua digestão tem que funcionar bem. E o princípio disso é o Agni. O que é o Agni? É o fogo digestivo. Ele se concentra aqui no nosso estômago. É basicamente como se fosse, sabe, o ácido clorídrico que a gente tem aqui para digerir os alimentos? É o Agni. Vai vendo. O Agni me dá queimação ou não? Exato. Se ele tiver em excesso, vai. Olha. Você entendeu? Maldito do Agni. É o maldito do Agni, gente. Aí eu tenho uns nomes em sânscrito, né? O Vishama Agni, Sama Agni. Isso, eu olhava chave. Enfim, aí tem aquele Agni que tá baixinho. Por exemplo, se você tá com o Kapha agravado, o Kapha que é água e terra e forma lama, se ele tá agravado... Diarreia.
Não, Eu pensei nisso. não. Aí eu lembro dos elementos. Não assemelhando aquele. Mas assim, tá. Aí, por exemplo, você tá com CAFA agravado. Aí esse CAFA agravado, ele pode influenciar na sua digestão. Então, ele pode abaixar esse fogo digestivo. É como você pensa numa fogueirinha que você fica lá soprando, assim, ó. Se só sopra demais, o fogo vai... Certo. Vai. Se sopra de menos, ele vai ficar lá baixinho. O ideal é que ele funcione ali, só que numa proporção adequada. Então, e a gente faz ele funcionar dessa forma por meio dos alimentos que a gente consome. A gente utiliza muito especiarias, né? No Ayurveda, canela, cardamomo, pimenta preta, cominho, enfim. Essas variedades de especiarias. E essas ervas aí, essas plantas, enfim, elas vão ter um sentido de aplicação e de uso nessa medicina. Então, por exemplo, uma pessoa... as ervas também, ela tem os sabores, né? Então, a gente, além dos elementos que a gente trabalha, os 5 elementos, a gente também trabalha com os sabores. Então, por exemplo, o Vata vai se beneficiar do sabor doce, do sabor salgado e do sabor azedo, para equilibrar ele, para pacificar. O Kapha vai se beneficiar do adstringente. O adstringente é como se fosse o sabor da banana quando tá puxando, sabe? Tá. Ou do feijão. É o feijão, esses alimentos mais assim que dá aquela puxadinha. É o adstringente, o amargo e o picante. Porque elas vão contrapor esses elementos do Kapha que ele tem, de predominância assim, mais pesada. Eles vão trazer leveza, vão trazer vai ajudar no processo ali de assimilação, digestão, e vai trazer bem-estar. É tudo um equilíbrio, né? Tudo. E até eu falo assim, eu falei, gente, se a gente for levar tudo assim muito, você dá uma pirada, assim, sabe? Então, eu acho que você tem que pegar tudo de bom que tem ali e unir o bom senso e falar assim, o que eu consigo fazer, qual que é a melhor coisa que eu consigo fazer dentro do que eu vivo, que eu... né, faço. Porque assim, a rotina ideal seria, todos os dias levantar, respirar, fazer uma oração, fazer todo um ritual ali. Às vezes a gente não tem tempo, né, às vezes a pessoa acorda um pouco, né, mais com pressa, enfim. O certo é a gente ir começando fazendo uma coisinha ali, outra coisinha aqui, pra ir conseguindo depois unir o que você dá pra fazer, né, de acordo com a sua rotina, e o que é benéfico pra você. Então, eu, por exemplo, assim, desde que eu aprendi enfim, coloquei em prática as rotinas diárias, né, que é pra te trazer manutenção da saúde mesmo, que é raspar a língua. Não sei se vocês já viram, lá no Instagram, às vezes eu posto uma foto com raspador. O raspador, raspar a língua, né, faz parte de uma das etapas dessas rotinas diárias. Que aí a raspagem da língua é pra tirar toda aquela saburra, aqueles dejetos que ficam ali durante a noite, que a gente dorme, enfim, né? Essa porra. Saburra. E aí vai acumulando, né? Então, de acordo com os clássicos, se a gente ingere aquilo de volta, aí ali tem resto de bactéria morta, enfim, isso aí vai acumulando no seu organismo e pode virar toxina, que é ama. Chama ama no Ayurveda. A toxina. Ama, Agni, tá lembrando, né? Tudo aqui, No dicionário. Isso. Então, isso tudo vai ajudar a acumular toxinas. Então, eu, por exemplo, eu sempre tive o intestino muito preso, né? Quando eu comecei a fazer as rotinas, alinhadinhas, assim, aí eu comecei a ir no banheiro todos os dias, quando eu levantava. Então, assim, isso pra mim é assim, porque você já viram, Funcionou né? pra você, né? Total. Já viu a palavra enfesada, né? Enfesada. Esse episódio tá trazendo tanta coisa, cara. Eu falei isso aqui pro Pedro. Você tá tendo insight? Vai ver. Eu falei isso pra ele no episódio, que a pessoa enfesada que retém, tá cheia de fezes, ela fica nervosa. Riu de mim. Tá vendo? Não, eu não ri de você abusando. Eu falei, faz todo sentido. Eu nunca tinha parado pra pensar sobre isso. E aí, ele fala muito sobre isso. Então, ali, o intestino ali é a peça-chave, né? Quando a gente fala aí de digestão, a gente precisa estar assimilando bem os alimentos pra poder aproveitar tudo aquilo que aquele alimento vai trazer. O cocô fala, né?
Ai, eu falo que é importante falar do Gente, cocô, minha e é um filha. tabu, né? Hoje em dia é um tabu. O vídeo de inauguração desse podcast era o Pedro falando. Né? Cara, ó, eu tô Gente. vendo. Se você... Ó, se você... vai lá no banheiro, né, de dia, não dá uma olhadinha, tá errado. Tá tem que ver, errado. tem que ver. Como é que tá? Tanto é que na nutrição a gente tem um material auxiliar no consultório, chama escala de Bristol. Ele dá as escalas ali da consistência das fezes. O seu tá como, hein? Ó, o meu tá no formato de banana. Oi, que excelente. É o ideal. Gente. Se você Era caga uma banana, a saúde tá boa. dessa. Agora você tá uns cabritinhos aqui. Mas adora. Não, quando eu era pequena, meu pai falava assim, ele sabia que eu tinha feito cocô ali, porque, ixi, eu tava uns cocô de cabritinha aqui, a Giovana. Sempre foi preso, sempre, gente. Nossa. Olha que tristeza. Foi o karma da vida, né? Aí eu conheci o Ayurveda, eu falei assim, nossa, gente, eu E posso resolveu mudar mesmo. isso. Aham. Nossa, gente, total. Porque eu era aquela pessoa que eu ficava, às vezes, 2, 3 dias sem ir no banheiro. E eu falo, se você come todos os dias, você tem que ir no banheiro todos os dias. Né? Seu corpo processa aquilo, senão aquilo lá vai acumulando, vai virando toxina. E aí, uma coisa interessante é que pro Ayurveda, aqui pra nossa medicina ocidental, o processo de doença, a doença é como se a doença, quando ela instala ali, deu o diagnóstico, né? Então, o tumor ali, essa é a doença. Mas pro Ayurveda, não. Tem os 6 estágios da doença pro Ayurveda, que é quando tem o desequilíbrio desse dosha, aí depois ele muda para um outro lugar, que não é o lugar... O tumor é lá no final já. Exatamente. Que ele não deveria estar, aí ele vai causando um desequilíbrio em outra coisa, que causa um desequilíbrio em outra coisa, e aí chega no processo de doença. Então, o Ayurveda já fala, então assim... A solução é tratar ali no dosha. No dosha, que tá ali, tipo, você tá com o intestino preso, bora ver isso aí. Porque aí depois sei lá, dá uma síndrome no intestino irritável, porque você não cuida, dá pólipo intestinal. É tipo o primeiro sinal do corpo. Por isso que eles falam muito dessa auto-observação. A gente tem que estar se observando o tempo todo. Então, eu, por exemplo, assim, às vezes a pessoa, ela passa a vida inteira ali no automático. Ela tá com azia, o cabelo tá caindo demais, a unha não cresce, tá sempre descascando, e ela acha que ela é normal. Porque ela se acostumou com aquilo, mas na verdade não. Tá errado. Isso não é pra deixar as pessoas sempre é o melhor. neuróticas, mas é pra você ter um olhar mais atento pra si, né? O corpo fala o tempo todo. Então, por exemplo, meu intestino tá ficando preso o tempo todo. Então, assim, tem gente que acha que isso é normal. Não ir no banheiro, né? Eu falo assim, o que é normal pra você? Assim, eu vou normal no banheiro. Não assim. expõe a mãezó. Gente, a minha mãe vai marcar uma consulta com você, certeza, Giovana. Só vamos, porque eu falo, gente, tem que ir no banheiro todos os dias. Então, cara, eu acho um absurdo quem não consegue isso. Véi, mas isso é muito científico, porque a prevenção é o melhor caminho. Com certeza. Igual falando, o tumor, nossa. Rapaz, Eu acho aquela o homem mais intestino tendencioso. preso leva Igual lá. eu falo, assim, não dá pra eu falar assim, você vai fazer isso aqui, você não vai ter um tumor ou vai ter uma doença mais séria. Só que assim, entre você viver numa vida totalmente errada, principalmente porque hábito é algo totalmente difícil de formar. Assim como um hábito bom e um ruim, você faz aquilo porque você se acostuma fazendo aquilo. Então, por exemplo, se você já tem uma rotina de exercício físico, pra você é muito mais fácil. Às vezes você vai na força do ódio, mas você vai. Então, aquela pessoa que fica postergando mais, ela vai ficar lá, vai ficar, não. E semana que vem, mês que vem, vai passar 1 ano, vai passar 2 anos, né? Então, o hábito, o que conta é o que você faz um pouquinho todos os dias. Mas né? continua fazendo. Mas continua fazendo. Igual tem dias que eu falo assim, nossa, eu queria fazer a parte lá da rotina, né? Olhação, mas não consigo fazer todo dia, porque às vezes dá preguiça mesmo, e eu sou tão humana quanto qualquer um aqui, né? Claro. Eu sempre falo para os meus pacientes que a gente tem que ter esse olhar de empatia, porque eu sou tão humana quanto você, né? Às vezes de fazer alguma coisa, tem dificuldade em determinados aspectos, mas a gente precisa fazer um pouquinho todos os dias para doutrinar, sabe? Falar assim, não, é isso que você precisa fazer. Então, assim, muitas pessoas olham e falam, nossa, eu queria ter essa facilidade que você tem de comer isso aqui, ou fazer... Eu falei, gente, mas isso aqui eu já tô na luta, e eu ainda continuo. Eu costumo dizer que é um processo que nunca acaba, porque quando todo mundo fala assim, vou começar a dieta tal, aí eu quero emagrecer tanto.
a pessoa perdeu os quilos que ela queria, aí ela acha que acabou, ela volta a fazer as coisas que ela fazia antes. E não é assim. Não. É um processo contínuo, Uhum. você precisa estar trabalhando isso todos os dias, né? Então, não é fácil, gente. Comportamento humano é uma coisa, assim, muito complexa. Uhum. Então, assim, é algo que você tem que fazer ali, ir trabalhando aos poucos, sabe? Porque tem muita gente que é 880, né? Quer fazer Sim. tudo de uma vez, às vezes. E eu sempre falo pros meus pacientes, ó, gente, coloca uma coisinha aqui e vai fazendo devagar. Depois você vai colocando as outras. Se der, se ficar sustentável pra você, você faz. Né? Não ficar inventando moda demais, porque até nisso aí o autoconhecimento é importante. Uhum. Porque você fala assim, não, tá, ela tá me mandando fazer isso, mas eu não vejo sentido nisso que ela tá falando. Pra que eu vou fazer? Uhum. Né? Assim, claro, a gente orienta, tem coisas que passa assim, fala, ó, fulano, isso aqui é importante pra isso, isso, isso. Mas, por exemplo, nem é todo mundo que se sente à vontade pra raspar a língua. Uhum. E eu também não vou lá, não, se você não raspar a língua, você... Uhum. né? Vem cá! Então, assim, faz sentido? Você acha que é tranquilo? Faça, mas Não dói, né? Não, dói não, é tranquilo. Você raspa de manhã. De manhã, todos os dias em jejum. Em eu jejum. acordo, a primeira coisa que eu faço. Antes eu raspava com a colher, quando eu não tinha meu raspadorzinho de cobre, né? Aham. Agora, só que ele é legal porque ele é bem anatômico. Então, ele se encaixa bem, assim, na língua. Então, tem muita tá. gente que às vezes fala, nossa, esse negócio não vai te dar ânsia de vômito, não, porque enfia lá. Falei, não, você tem que colocar a língua bem pra fora e não ficar encostando na goela. Você tem que raspar lá do fundo Não, mesmo? não precisa ser do fundo, porque senão você vai ficar realmente encostando na goela e vai te dar uma sensação desconfortável. Começa mais superficial, mas é realmente colocar a língua mais bem pra fora mesmo. Uhum. Você vai Uhum. e puxa. Uma vez só tá Tira. bom. Ó, não, eu oriento mais, assim, porque você vai tirando, sempre fica um pouquinho, né? Aí você vai perceber que no dia anterior, por exemplo, se você comeu muito tarde, seu corpo não teve tempo de digerir tudo aquilo, comeu comida pesada, comeu muito tarde, você vai ver que no outro dia, a saburra sua da língua, pode observar. Eu nunca observo. Tarefinha de Você casa pra observa? vocês. Eu nunca observo. Observa. Depois a Ana Luísa ela briga comigo, Eu nunca fudido. observo. Não, esse é dentista, né? Você sabe, tem uma... Ela tem Ela um sabe, sentido ela nisso sabe. aí. Então, por exemplo, você vai raspar assim, às vezes a saburra tá mais grossa, ela tá mais esverdeada, tá mais amarelada, tá mais esbranquiçada. É tudo Então, toxina. É toxina. E aí você tem que ir olhando, porque às vezes, por exemplo, eu quando bebo álcool, por exemplo, no outro dia ela acorda extremamente com a saburra mais grossinha e esbranquiçada. Uhum. Então você vai olhando e fala assim, isso aqui eu não tô digerindo bem. Ah, esse alimento aqui não tá me fazendo bem. Ou então você vai observando, você vai tendo mais O consciência. corpo dando resposta. Né? Exato. E vocês vão ver, no mau hálito também ajuda muito, né? Nessa Uhum. parte de... Envolveu, não tem? Ué, o que é isso, Giovana? Você falando que não escova, sabor deve Não, eu quatro escovo com a andares aí. escova, mas assim, é aquele superficialzão. E de Não, noite, na fica hora de essa burra dormir. lá. De manhã, não. Observa, sempre observar a língua de vocês. Igual no dia anterior, que eu comi, tá? Aí você vai assimilando. Tipo, por exemplo, eu à noite, não é interessante ficar comendo carne vermelha demais, porque ela leva um tempo maior pra digerir, não digere tão bem. No outro dia, é batata, eu acordo, tá lá. Saburrona, brancona, Nossa, tipo, dando o ar da cara. graça. Então, assim, você vai observando e vai vendo, nossa, esse alimento aqui... Então, assim, o certo, por exemplo, é você comer mais cedo, comer uma coisa mais leve. A gente sabe que isso não é a realidade 100% das vezes, Uhum. mas eu sempre falo, a gente também não pode se bitolar, não. A gente tem que saber quando é exceção, mas procurar sempre se doutrinar no sentido assim, hoje é um dia comum, né, na sua rotina, procurar fazer as coisas mais dentro ali do que o seu corpo pede, entendeu? Então, entendi. assim, fazer as coisas mais no horário, né, ter uma rotina mais equilibrada. E, por exemplo, assim, a paciente for lá no seu consultório, o que você, aplicando os métodos, eu posso chamar assim, da Ayurveda, pra ela, vai beneficiar ela? Várias coisas, enfim. Primeiro eu faço a anamnese, eu vejo lá a queixa principal, né? Por exemplo, o paciente muito ansioso. Tem um paciente meu que eu já orientei fazer a oleação. A oleação é uma das etapas da rotina diária, só que ela não é para todo mundo. Porque o óleo também vai ser digerido, já que você vai passar ele na pele, enfim, é um óleo morno. Basicamente, o óleo de gergelim, né, no caso que é usado,
Ele é base para a maioria dos tratamentos do Ayurveda. Óleo de Óleo de gergelim do mercado prensado a mesmo? frio. Não, é aquele prensado a frio. Ah, tá. E aí você vai lá, esquenta ele em banho-maria, você passa no corpo. É um tipo de terapia, por exemplo, a gente tem as terapias corporais também. A gente tem uma que a gente faz tipo coloca ele no recipiente e vai pingando óleo aqui. Traz muita sensação de paz. Então, por exemplo, quem tem, às vezes até problema psiquiátrico, tem ansiedade, tem muitos problemas mentais, assim, de ansiedade, ajuda muito a trazer o aterramento. Então, deixar a mente menos acelerada, sabe? Uhum. Por isso que eu falo, assim, que me ajudou demais na clareza mental. É como se parece que eu tivesse vivido no automático a vida inteira. E aí parece que eu despertei. Eu falei assim, agora, nossa, é mesmo, eu tenho uma vida. Uhum. Eu sou dona da minha vida. Eu posso fazer escolhas. Exatamente. Entendeu? Todo com óleo do gergelim. O bendito gergelim. Tô brincando, foi só isso, né? Mas é basicamente isso, porque quando a gente fala essa questão, voltando aqui do autoconhecimento, não, é papo de coach, não, é papo motivacional. Mas quando você se dá conta disso, que as suas atitudes vão, de certa forma, imediata, influenciar diretamente no seu dia a dia, gente, você para pensar, não, se eu me dedicar nisso aqui e me focar nisso aqui, eu vou ser bom. Mas não, você vive no automático. Isso. Foda-se, vamos. Deixa eu Tanto tocar que eu meu falo serviço assim, aqui meia boca pro resto da vida. Isso. Tanto é que eu falo assim, gente, nessa pandemia, eu acho que eu teria surtado se não fosse essas mandingas minhas, né? As mandingas. As macumbinhas. Porque assim, gente, nossa, assim, parece que foi na pandemia que eu renasci, assim mesmo. Eu falei assim, nossa, gente, poxa, mas o que eu tô fazendo, né, da minha vida? Quem sou eu? O que eu tô aqui? O que eu tô fazendo isso? Porque igual você falando aí na pandemia, você deparou com a Ayurveda, o que você fez? Você consumiu conteúdo, você vai atrás da mulher dando live, você assistindo a live, você escrevendo, buscou. Então, tipo assim, cara, não é fácil, mas é simples. É se dedicar naquilo que você quer fazer. Isso. Não, faz eu sentido. quero cuidar da minha saúde. Não, vem cá, o que eu preciso fazer? É fazer. E não é fácil, assim, tipo, não é uma coisa que às vezes você vai assimilar de uma hora pra outra. Mas quando você for fazendo e vai vendo o resultado daquilo, sabe? Não é logo de imediato, mas, né, com o tempo. Aí você vai ver, nossa, poxa, eu senti esse benefício aqui, senti aquele ali. E aí, quando às vezes eu me pego no automático, eu falo assim, Giovana, volta. Olha, o seu cocô tá bom, não. Isso. Sua mente tá agitada, bora bora retroceder aí, você precisa descansar. Enfim, é tanta coisa, né, que às vezes eu, assim, agora que eu lá com as coisas da empresa também, volta e meia, eu falei, nossa, gente, eu me pego assim, numa sinuca de bico, eu falei, meu Deus. Falei, não, calma. Aí o meu yoga me ajuda também, né, que o yoga também tá muito atrelado com isso aí, nessa parte. Eu falo que ele me ajuda muito, 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 muito mais a nível mental do que a nível físico. Olha aí, porque cara. a prática é tipo... É o interior, né? Você é da pele pra dentro. Eu tô aprendendo esse negócio de meditar, de você parar, de você respirar antes de fazer uma leitura, um trem pra concentração. É isso. O Ayurveda traz também as respirações, né? Chama pranayama. Você deve conhecer. Tá. Você deve conhecer o Dr. Duprá. Não. Conhece, não? Um carequinha? Não. Gente, eu indico ele é muito bom também. Eu falei doutora Pri Antunes, né, que é a médica lá, é @doutora Pri Antunes, e esse aí é Duprá, eu acho, que ele mudou o Instagram, é doutor Duprá ou Duprá. Mas, não, eu acho que eu sei quem que é, você tá falando, acho que eu sei quem que é. Ele fala muito sobre isso também, ele foca muito na respiração. Eu não sei pelo nome, mas de ver, eu já vi vídeo dele. E aí ele fala muito sobre essa questão dos pranayamas também, que tem as respirações, né? Se você colocar assim, pranayama, o yan é com Y. Pranayamas, lá tem várias técnicas de respiração. Então, por exemplo, se você tá, tipo, você precisa energizar a sua mente, tem aquelas respirações mais vigorosas que vão energizar. Se você tá precisando dar uma acalmada, aí tem aquelas que vão te ajudar, que a mente tá acelerada e ela vai te ajudar. E assim, gente, pela respiração, cara, as pessoas não sabem do poder da respiração. Não existe só um jeito de respirar, Gente, né? E as pessoas acham que... a gente não respira, né? A gente tá aqui, tipo, soltando. Se a gente parar pra oxigenar o corpo mesmo... Fica até tonto. Não, fica até tonto. Gente, aprendam a respirar.
procurem isso, sabe? Aprimorar a respiração. Uma das coisas que a respiração de imediato me ajudou, quando lá atrás, tipo assim, eu comecei a estudar muito a questão da oratória. Eu era muito vergonhoso em falar em público. Muito, morria de vergonha. Se fosse há anos atrás me sentar aqui e falar na frente, eu ficava louco. E aí você vai estudando isso e um dos principais indícios é a respiração, velho. Antes de você pegar um negócio, você para, respira, concentra, limpa. Faz uma diferença. A gente falando aqui... Antes de vir pra cá, eu fiquei lá. Pois é. Pra quem, tipo assim, não tem isso na cabeça, isso é bobagem que esse menino tá falando. Mas depois que você entende isso... Eu falo, gente... isso parece tudo muito subjetivo, muito pseudociência, pra quem só vê de fora. Quando você começa a experimentar e colocar em prática e você vê os benefícios na sua vida, aí a pessoa fala assim, opa, pera, que é isso? Isso é bruxaria. Como assim? Eu só usando a minha respiração, só fazendo coisas, só me conectando com a natureza, só fazendo prática simples, eu consigo reconectar comigo mesmo e ser quem eu sou, de fato. Tipo, parece, causa um certo estranhamento, mas é só isso. Só que até você chegar nesse nível de consciência, às vezes já passou muito tempo ali, né? Já viveu sua vida porque os outros queriam que você fosse assim, ou assado, sabe? Não é o seu caminho, você não estava trilhando o seu caminho. Se você falando, tipo assim, de conectar com a natureza, a gente voltando aqui mais uma vez à filosofia, Sócrates, quando ele porque ele fala que o ser humano, se ele não pensa, ele não existe. Pensa, logo existe. Então, ele tem que pensar. E para ele pensar, ele tem que se conectar de dentro para fora. E ele sempre fazia isso. Ele ia para um pico da montanha, no meio do nada, para se conectar consigo mesmo. Então, ele falava muito dessa questão aí, cara. E é muito massa, porque tá muito junto. Bate muito. Não, e total. É por isso que eu falo. A filosofia, tanto essa aí, né? Que veio da Grécia, enfim. Tudo isso tem uma semelhança muito grande, sabe? Quando você vai ver, e a medicina chinesa também, né? O Ayurveda. Até a nossa medicina aqui, a alopatia, né? Algumas coisas. E eu sempre falo assim, nenhuma concorre com a outra, né? Elas vêm pra integrar um conhecimento e realmente, assim, ajudar da melhor forma. Porque tem gente que assimila melhor por determinado método. Tem gente que assimila melhor por outro. E assim é a vida, né? Eu, por exemplo, essas coisas do Ayurveda, esses dias tava até conversando com uma amiga minha no direct, porque ela fez a pós em nutrição comportamental também. E aí eu falei assim, eu só comecei a me cuidar de uma forma assim, a realmente assim, ter um apreço por mim, sabe? Essa questão que a gente fala de auto-amor, auto-compaixão, quando eu olhei pra mim com mais carinho. Porque na vida, a gente sempre fala assim, a gente elogia o outro, nossa, o outro é excelente. A gente só fica se denegrindo, né? Nossa, fulano, mas você não deu conta de fazer isso. Nossa, mas você não deu conta nem de falar tal coisa. Nossa, mas você não presta pra... Enfim, a gente tá no subconsciente ali, né? A gente só vai mandando essas mensagens assim, negativas. Sim. Só vai se depreciando e tal. E aí eu aprendi a me conectar comigo mesma a partir do momento que eu olhei e falei assim, nossa, gente, eu tenho que me olhar com mais carinho. É auto-amor, é autocompaixão. Eu falo assim, não, você não deu conta, mas tá tudo bem. O que você pode fazer de melhor pra você conseguir melhorar nisso, sabe? Gente, isso eu falo assim, nossa... Perfeito. A gente fala, você falando assim do auto... É o que a gente falou aqui no livro lá do Napoleão Hill, da autossugestão. É muito isso, começa de dentro, você mandando pra você, pro seu subconsciente, mensagem positiva. Porque, e mais uma vez, igual você falou, às vezes esse papo é muito subjetivo, que a pessoa... Muito. O povo vai olhar assim, nossa, esse povo fumou antes, né? Mas esse cara, o que eu quero da vida? Eu quero, sei lá, eu quero ser o melhor consultor de caneca do mundo. Se você começar a jogar isso pelo seu consciente, ele vai começar a aceitar isso. Então, primeiro, é autossugestão. Eu vou ser o melhor nisso aqui, eu sou melhor, eu sou melhor, eu sou melhor, eu sou melhor. Seu subconsciente não sabe o que é verdade, o que é mentira, o que é... Ele vai aceitar o que você tá mandando pra ele. Exato. E aí ele vai começar a criar ações visando isso. Não, você é o melhor. Então, ele vai te mandar ações do seu dia a dia pro seu objetivo se concretizar, sem mesmo você perceber. Exato. Então, a primeira coisa... mais uma vez, assim, voltando, gente, conhece não é mesmo. Do segredo lá, não. Que é só assim, você tem que imaginar a casa, imaginar você morando lá, e você com uma mala de 5 milhões. Nossa, não é isso, gente. Não. Mas, de fato, quando... É igual você falou, é algo tão
ali de dentro, sabe? Porque você vai a vida inteira, você ficar ali, ó, você não dá conta, você não dá conta, você não dá conta, Uhum. sabe? Você vai ficar ali toda hora se boicotando e realmente você não vai dar conta. Não vai. Sabe? Se você não tiver, tipo assim, será? Nem que seja assim, será? Não. Bora. Igual eu, por exemplo, quando comecei a dar as entrevistas, assim, eu ficava super nervosa, mas eu falei assim, não, por que não? Bora, né? Eu posso não ser tão boa na primeira, mas é com a primeira, a partir da primeira que eu vou começar a me aprimorar e vou ficar boa nas demais. Tô no processo ainda, mas tá melhorando. Sim. E é isso, sabe? É você saber que você tá ali num aprimoramento, melhorando sempre, né? Não ficar assim e falar assim, não, mas você errou nisso aqui. Não enxergar tudo como aquele obstáculo, tipo, nossa, tá tudo perdido. Minha vida, ai, sabe? Então, assim, é a mudança de perspectiva. Gente, quando a gente muda a perspectiva de ver a vida, tudo muda. Sim. Tudo muda. Existem pessoas que moram no mesmo lugar, que tem as mesmas oportunidades e possibilidades. Se uma tem aquele pensamento de, assim, mais de escassez, eu não dou conta, né, ficar ali... É o famoso pessimista, né? Mais pessimista, não vai mesmo. Não vai. Porque você não vai enxergar a possibilidade, não vai, né? E do outro lado, você vai... às vezes você vai enxergar a dificuldade, mas às vezes vai enxergar a dificuldade como uma forma de alcançar a possibilidade. Então, a dificuldade é só um meio ali pra você vivenciar outras experiências. Até aquele livro eu li, né, o Mindset, fala muito disso. Olha lá, tá atrás disso aí, ó. Tá mesmo. Exatamente. É essa forma de pensar, sabe? Então, quando você assimila isso e vê diferente as coisas, gente, tudo muda. Sim. Podcastador. Cara, às vezes não pode fazer sentido pra você hoje, mas eu peço a Deus que isso um dia faça, o quanto antes. A gente tá aqui falando que é uma parada um pouco subjetiva, mas não é. Porque é muito simples essa questão do Ayurveda, porque a gente tem uma mania de querer que tudo de alguma forma se comprove, de que seja palpável, de que seja visível, de que de alguma forma a gente consiga usar o tato, se for possível. Mas essa terapia, esse método milenar, a gente consegue comprovar isso nas questões que você falou do nosso corpo mesmo, como é que ele reage. Então, não é subjetivo, porque você consegue ver aquilo, você consegue sentir aquilo, então não se torna mais subjetivo. Então faz todo sentido você estar aqui assistindo até agora, você não tá viajando. É a ciência da vida, é sobreviver. E tem algo mais complexo do que viver? Não tem, né? Não tem. É igual, por exemplo, quando eu saí de casa, eu já criei uma autossugestão no meu subconsciente de que hoje ia ter paidinho. Eu não sei, mas eu repeti isso várias vezes e com certeza meu subconsciente vai me proporcionar isso. Mas é que eu fui pegar lá, né? O Pedro vai pegar. O Pedro vai passar do paidinho. O Kelvin vai mandar pra gente. E mais uma vez, Paidinho. Temos esse aí, ó, tá vendo? Autossugestão. Conhece Paidinho, show? Conheço. Aí, ó. Caroline, minha amiga, me apresentei. Nossa, tem aquela bomba lá, né? Tem. Já. Hoje eles mandaram salgadinhos, que tá inaugurado, Paidinho, Nossa. reinaugurado. Maravilhoso o espaço. Quem não foi lá, aproveita a oportunidade. Aquele Quem quer intervalinho. colocar o Ayurveda em prática, gente, dá totalmente pra dar uma fugida, tá? Dá pra comer de Olha. boaça, não dá? Olha aí. A gente tem momentos e momentos, né? Tem um Exato. momento lá da rotina em si, e aí a gente pode dar umas escapadinhas de vez em Isso, quando. comeu, vai lá, raspou a língua, é isso. Calma. Calma. Que ela falou que às vezes dependendo, eu não vou lembrar a palavra, mas por exemplo, pro não sei o que, o doce, o sal pra complementar. Tô ligado, Isso. meu amigo. Então tem que ter o doce também. Tem que ter o doce, tem brownies da mãezoca. Brownies da mãezoca. Então é isso, a gente vai pra aquele intervalinho maroto Isso aí, e já a gente volta. muito bem. Momento papo, até agorinha. Voltando aqui do nosso intervalinho maroto by Mãezoca e Paidim, nossos queridos parceiros alimentícios de sempre. Tá bom, show? Muito, muito, muito bom. Só o ouro. Aprovado. Aprovado pela técnica tailandesa. Tailandesa, é? É indiano. Indiana, já. Viajei. Viajei também, perto do cliente ali. Vamos falar que sim. E os nossos parceiros?
Quem são os parceiros do Pode Crer Especialista que nos ajudam a levar... Meu amigo, eu sou fã de podcast no nível hard. Acho que é difícil ter alguém mais viciado que eu. Eu nunca ouvi ninguém falando sobre isso. Sobre o quê? Ah, esse assunto? Chupa todos os podcasts, é nóis. E os nossos parceiros são, começando com o Centro Clínico Lavita, É que vai construir um negócio aí, né? que vai construir metálica e... Bugou, né? Bugou o negócio aqui. Sassá, fica tranquilo que o Dr. João Pedro não vai mexer com aço, não. Foi só uma bugada. É, vai que, né? Ninguém sabe, ué. Vamos ver o que o futuro tem. Centro Clínico Lavita e Especialidades. O que foi? Vai precisar dar continuidade. Muito obrigado, Dr. João Pedro e toda essa equipe espetacular que tem no Centro Clínico, que ele só trabalha com especialistas, faz questão Vários. que E sejam especialistas. parceria com o Jacob Fakur Isso Baidin. aí. Você que tá pensando em engravidar, pode confiar na Lavita, cara. Você também não tá pensando em... E vai que, né? Confia na Lavita, meu parceiro. Quer contar alguma novidade ou não? Não. Em breve, mais detalhes. Em breve, mais Tá detalhes. ótimo. Muito A obrigado. gente que sabe, né? Valeu toda a equipe do Centro Clínico Lavita, é nóis. Guarde pro ano que vem pra Lulu ir lá pro Jacob Fakur, ganhar neném. Amém, isso aí. Nossa parceria também com a Real Tendas e Serralheria. A Real, que trabalha com estruturas metálicas. Isso aí, de a Real. pequeno e grande porte. Uhum. Nossos parceiros lá da Real, que também tem venda e locação de tendas. Isso aí, Não é isso? venda e locação. Valeu, Real, tamo junto. Aqui também nossa parceria com Farias Autopeças. Precisou fazer aquela revisão, precisou de peça pro seu veículo, é na Farias. Peças e acessórios. E acessório, deixa seu carrinho mais bonito e tal, é só ir lá na Farias Autopeças. Segunda a sábado. Exatamente. Aqui também nossa rede de drogarias com um novo conceito de manipulação. Droga Vaz. Droga Vaz. Só crescendo, só crescendo, abrindo, só expandindo. expandindo aí no Goiásão Véi. Franquia Zona. E aqui em Vianópolis, bairro Michele, centro. E em breve, mais detalhes. É porque esse povo grande só vai crescendo, velho. Não adianta. Sim, mas eles vão aí na região toda da Estrada de Ferro. Pode procurar que tem Exatamente. rede de droga Vaz. Então precisou de fármacos e manipulação e vários outros. É Droga Vaz. Rede Droga Vaz. Tá bem. Valeu toda a equipe. E fechando o nosso time de parceiros, Dr. Dog. Dr. Dog. Uma das coisas que a Giovanna ia fazer na vida era cuidar de cachorro, porque ela é fissurada em cachorro, velho. É mesmo, Eu Chão? gosto. Nossa, eu é tenho passado. duas aqui e dois lá em Goiânia. Pensa. Olha que beleza. Pensa, o tanto de Você olha os cocô que eu não cocô dele? limpo. Demais. Tem que olhar, os doguinhos precisam Cheiro, de Ayurveda. olho, pego, ó. jogo fora. Isso aí, o Dr. Dog cuida como ninguém do seu pet. Exatamente. Então preciso deixar com pessoas que amam os doguinhos, que cuidam dos gatinhos e periquitos e papagaios. É na Dr. Dog. Confia na cirurgia, pode confiar. Pra limpeza, pra tosse, pra cirurgia de alto padrão lá e tal, alta complexidade, é com o Dr. Douglas. O brabo. A gente pensa até que é uma pessoa, aquelas fotos que eles colocam lá nos stories da cirurgia, eu sempre... Não, o que ele fez na patinha do cachorro lá, eu fiquei besta. Não, Eu fiquei besta. Você tá. é um amor que ultrapassa. Valeu toda a equipe da Dr. Dog. Muito bem. Ai, eu fiquei de mandar um beijo pra Camille, filha da Marcelene, que ela assiste nosso Pode Crer todos os Camille, episódios. muito obrigado por assistir o Pode Crer. Muito obrigado de coração. Tamo junto, é nóis. Isso aí. Hoje nosso episódio sobre terapia Ayurveda, que eu pensei que era nutrição Ó, Ayurveda. a gente já foi aqui Também é. Também na filosofia, na psicologia e várias outras coisas. Acho que vamos precisar explorar mais a nutrição agora, né? Vamos falar de nutrição? Né? Ué. Até que enfim. já aqui, né? Já que Já estamos aqui, com a né? nutricionista aqui. Joana, como é que a gente vai colocar o Ayurveda dentro da nutrição? Isso. Basicamente, porque algumas das terapias se baseiam na questão da alimentação.
Então, como eu falei pra vocês aquela hora, a gente precisa entender a aplicação dos sabores, né? A gente tem os 6 sabores: o doce, o salgado, o azedo, o picante, o adstringente e o amargo. Então, esses 6 sabores, o ideal seria que eles estivessem presentes num dia inteiro ali da nossa alimentação. Então, por exemplo, no café da mesmo? manhã, ter o sabor, por exemplo, doce, salgado. No almoço, picante, adstringente, o amargo. E como que a gente adquire esses sabores, né? Por meio das especiarias e por meio dos alimentos. Então, para vocês entenderem, o doce é o açúcar, não necessariamente. Porque fruta tem doce, né? Então, por exemplo, uma fruta, o arroz, a batata, os tubérculos são considerados um sabor doce. Já é um açúcarzinho, Isso. né? Então, tem esse sabor doce, ou seja, o doce ele é mais pesado, ele vai trazer peso. Então, por exemplo, por isso que o Vata se beneficia. O Vata cheio de ar lá, né? O ar circulando, seco. Vata é quem mesmo? O ar e o éter. Ah, tá. A junção desses dois elementos. Aí aquela pessoa bem vatinha lá, com Vata gravado. Vatinha, muito bom, né? Vatinha, eu faço, é o vatinho, cafinho, pitinha. Aí aquela pessoa com vatinha, ela é bem Vata, né? Aí é que a pessoa aérea, esquecida, bem característica mesmo. Aí às vezes ela tá com Vata gravado, a gente traz alimentos pra contrapor, né, essa secura. Então, a gente vem com alimentos mais densos, mais pesados, mais macios, porque o Vata também tem essa característica de ser seco e áspero, né? Então, eu falo assim, é um conhecimento sutil? É muito, mas quando você coloca no papel e entende a lógica, há uma lógica, entendeu? Então, tudo tem uma lógica de ser, entendeu? E nessa questão alimentícia, é porque você tocou num ponto anteriormente que você falou que isso é uma coisa biológica, né? Que comer carne à noite é pesado para o nosso organismo digerir. Mas essa questão do Ayurveda não impede nada, que nem tem a questão do veganismo de eliminar o animal, né? Não, de forma alguma. Tanto é assim, o Ayurveda ele traz, nas terapias em si, se tratando de alimentação, tem um capítulo, né, do livro que fala somente sobre as terapias com carne. Então, às vezes é carne que não faz parte do nosso hábito. Mas usa carne, então o Ayurveda não é vegetariano, não é vegano, né? Tem vezes que a gente precisa, igual, por exemplo, às vezes pessoas com problema de Vata muito agravado precisa de uma densidade, então a carne pode ajudar nisso aí, né? Então, assim, tudo é o bom senso, né? É avaliar e ver a necessidade. Porque eu também pensei na questão da Índia, que tem o culto à vaca. Né? Não, mas não tem nada a ver. Lá, mesmo que seja sagrado, né? Assim, o Ayurveda, Ele veio antes. ele tem uma base, ele tem uma influência da cultura hindu, mas não tudo, entendeu? Então, por exemplo, eles não tratam, né, dessa questão da carne, de não comer a carne da vaca, principalmente. Entendi. Então, isso é tranquilo. E, então, assim, avaliando a necessidade e, claro, avaliando o hábito alimentar daquela pessoa, né? Então, assim, eu vou falar assim, onde que essa pessoa vive, a região? E uma coisa muito importante do Ayurveda, que é bem interessante, e que eu queria fazer, né, um comparativo, na verdade, trazer para agregar aqui. Certo. O Ayurveda, ele, às vezes a gente pensa assim, nossa, poxa, é uma medicina que veio da Índia, surgiu há tantos milênios, como que eu vou aplicar esse negócio aqui? Esse negócio é aplicável nos dias de hoje totalmente. Tanto é que eles falam, você tem que priorizar muito dos alimentos que são do costume de onde você vive. Então, por exemplo, aqui para nós, o piqui, piquizão, hein? Não. né, esses alimentos. Pamonha não. Pamonha sim, piqui não. Pamonha com milho, um gostinho mais humano. Valorizar os alimentos que são... Ai, gente. Só quem assistiu o episódio com o Lesmão vai ter essa analogia. Isso aí, bacana. Salve, galera do milho. Ai. Então, valorizar esses alimentos nossos aqui, da nossa cultura. O piqui é o quê? Ele é Adstringente. Ele é mais amargo. Amargo. Foi o que eu falei, amargo. Acabei de falar, gente. Desamargo. Na verdade é ruim. É isso que o piqui é. Sai fora, ô Paulistinha. Eu, hein? Enfim, mas
pra substituir, porque tem tantas outras, né? Então, assim... É mesmo, Bela Gil? O que a gente pode fazer? Os alimentos, igual, por exemplo, a cor predominante dele é amarelo, né? Então, Hum. ele tem muito antioxidante. Então, mas a gente também tem o açafrão, né? Então, a gente pode fazer um jogo. Eu sempre falo assim, a alimentação, nossa, é bom a gente ir variando os alimentos, porque... variando eles, a gente também varia a fonte de nutriente, né? Então, não só consumir, por exemplo, batata inglesa, consome outros tipos de batata, outros tipos de tubérculo, né? Você vai variando isso e vai dando mais nutrição mesmo na sua alimentação. Ótimo. Então, até porque, eu sempre falo assim, às vezes a gente tem que se permitir experimentar sabores novos, né? Muitas vezes a gente vai com certo preconceito, assim, esse trem eu não gosto, mas nunca experimentou, né? Não come giló não, hein? Não, pra mim, Nunca pôs na boca. uma vez. Ai, ó. Gente, nem lembra. adoro giló. Nossa, meu Deus. Tem alguma coisa assim que você não come? Víscera de animal, é fígado. Mas isso não é feito pra comer mesmo. Moela. Pra mim também é não. Pra mim eu passo. Passo. Gente, sério, o povo fala, bifinho de fígado. Eu falei, tá doido. Nossa, não vai não. Não desce. Mas assim, do resto, eu sou até boa de garfo, assim. O peito, eu sou como se diz, pau pra toda obra. Eu como de tudo. Tá ótimo. É bem variada a minha alimentação, assim. Mas isso também eu fui construindo com o tempo. Gente, quando eu tinha... Até antes de eu adoecer, vocês não têm noção do que era a minha alimentação. Eu comia arroz, feijão. No máximo, às vezes, uma rodela de pepino ali que minha mãe colocava no prato. E eu vinha aqui no mercado toda vez depois da aula e comprava um talento. Comia um talento. E eu era disso aqui, ó. Pra você ver, eu já tava mas bem... que mudou? Hã? Que Ué, sério, isso aqui continua. Hoje eu como brownie. Mas assim, era muito monótona. Não variava... Gente, não gostava de nada, não comia verdura. Não, assim, era bem ruim, sabe? Então, eu também, com o tempo, fui me permitindo. Então, a nutrição também me trouxe essa possibilidade. Eu falei, poxa, por que ficar, né, resistente com certas coisas? Às vezes, a gente precisa experimentar pra saber se gosta ou não gosta. Eu confesso que tem coisas que eu falo assim, não sei não, igual moela, víscera, pelo cheiro, sabe? Mas não desce. Mas no resto, assim... E também tá tudo bem. Às vezes, tem um alimento que você não gosta de jeito nenhum, tem outros que você gosta. Sim, não é? Então, substitui. com certeza. Então, assim, realmente se permitir, às vezes, experimentar alguma coisa nova, mas também, por exemplo, se você me procurasse e eu te orientasse, né, em relação à alimentação, enfim, eu ia também colocar coisas que são do seu hábito alimentar. Porque às vezes a pessoa, assim, um profissional extrapola demais, coloca coisas que não tem nada a ver com o seu hábito, com sua rotina, você não vai seguir, porque é insustentável. Você vai comer filé de tilápia todo dia, Não, o quilo tá 550... Você vai começar amanhã tomando um suco de tâmaras, e aí... Aí no almoço vai comer barriga de salmão. Isso, um molhinho de maracujá, que é super acessível pra todo mundo. Então, é muito assim, eu falo que é um desafio eu juntar o hábito da pessoa, né, com que, às vezes, uma conduta que eu acho que seria coerente, mas a gente precisa levar em consideração o hábito daquela pessoa, porque, né, às vezes a gente tem profissional que coloca coisa, tipo, muito, muito aquém, ou além, né, daquilo que a pessoa pode consumir, e eu acho que dá pra gente ter uma alimentação boa, usando o mais simples possível, comida de verdade, coisa natural mesmo, que tá aqui, né, disponível pra gente. Ainda mais aqui no interior. Então, não, total, eu sou aquelas que levam as muamba lá pra capital. É queijo, vamos. Isso. É verdura lá sem agrotóxico, vamos levar também, enfim. A gente Perfeito. arruma as muamba lá. E é bom demais, né? Eu acho isso maravilhoso. Eu acho que a gente é super... É um luxo isso. É um luxo. É. É um luxo. Morar no interior é um privilégio, mas... Privilégio. E a gente falando dessa questão da Ayurveda com a nutrição. E aí, então, dando um resumão, basicamente, analisar se a pessoa é vata, como é? Os Uma três. coisa importante. Uma coisa importante que eu não citei aqui. Vamos lá, vou embaralhar a cabeça de vocês de novo. Vixe, Eixe. vamos lá. Isso que eu falei, ó,
a gente tem a nossa constituição ao nascer e a gente tem o desequilíbrio. Constituição ao nascer, prakriti. É aquilo que a gente nasce, é o que a gente tem ali. Por exemplo, nasce mais um vata pitta. Às vezes a gente pode ter 2 doshas predominantes, entendeu? E tem o desequilíbrio, que é aquele que geralmente, quando a gente começa uma terapia com a pessoa, né, uma orientação, a gente analisa o desequilíbrio. Porque muitas vezes o desequilíbrio mascara a constituição dela. Às vezes a pessoa tá com vata gravado, não que ela seja vata. Ah, tá. Que ao longo do tempo ela foi Ao longo do desequilibrando. tempo, ela foi excesso de tela, de informação, foi ficando automático, foi comendo comida muito seca, só comida seca, arroz com farofa e carne muito seca. Não tô falando desses alimentos em si, sabe? É só pra dar uma... porque a forma de preparo também influencia, né? Quando a gente vai ter uma conduta em relação a isso. E aí a pessoa vai lá sempre fazendo coisa que vai agravando esse vata. E aí não necessariamente ela é uma pessoa vata, ela tá com um desequilíbrio no dosha vata, mas ela pode ter uma prakriti, né? Uma constituição física, kapha ou pitta. Por isso que a gente sempre começa tratando desequilíbrio. A pessoa chega, por isso que a anamnese, a gente faz a anamnese, ela relata os pontos principais, as queixas, a gente olha e vai avaliando, estuda o caso da pessoa, né, e fala assim, isso aqui pode ser indício. Então, uma coisa até, assim, que é complicado, porque às vezes você vai equilibrar um dosha e vai desequilibrar o outro. Mas é quase tudo na vida assim, né? Você desconcerta um negócio e arruma outro. E assim vai. E da mesma forma é assim no Ayurveda. Então, por exemplo, às vezes a gente pega a queixa que é mais predominante, que, por exemplo, às vezes está trazendo mais desconforto para a pessoa. Então, sei lá, uma gastrite. A pessoa tá sentindo muito desconforto. Então, a gastrite pode ser por problema de pitta, mas pode ser vata também. Porque o vata, às vezes, tá soprando aquele foguinho lá e a gastrite tá moendo ali, entendeu? Agnes lá. O Agni. Então, aí ele tá soprando muito fogo. O Agni tá funcionando excessivamente, entendeu? Então, é por isso que é muito sutil. Porque nem sempre vai ser só o pitta ali, beleza. Você vê que tem um desequilíbrio de pitta, mas a causa não é o pitta em si. É um vata que desequilibrou por N questões que pode desequilibrar ele. Então, igual, chega o paciente ali, então você tem que primeiro descobrir o que tem excesso, controlar isso, e a hora que você controla, por exemplo, você tem que saber qual que é o lado início que ela tem, que ela nasceu, e tentar voltar para ele. Aí a gente vai avaliando, né? Aí ela regrediu lá a gastrite, mas surgiu um outro problema. A gente vai, entra com uma terapia e vê, porque às vezes tem terapias que vão trazer, por exemplo, tem gente que não lida bem com o óleo de gergelim quando passa no corpo, porque a pessoa às vezes tem um certo agravamento de kapha, e o óleo de gergelim, ele traz esse peso, né? Então, é tão incrível isso, gente, porque quando a gente teve uma aula das terapias corporais lá na escola, eles fizeram uma oleação em mim, no corpo inteiro, e aí eu fiquei com óleo na cabeça, só lavei o do corpo. Gente, eu fiquei com vontade de dormir, assim, eu tava assim, tipo, caindo. Caindo, assim, quase, tipo, eu tava muito sonolenta por ter deixado o óleo na cabeça. Então, quando a gente termina, por exemplo, de fazer essa terapia, tem que lavar tudo certinho, né? E é só pra vocês terem noção. Então, às vezes, tem pessoas que não lidam bem com certos tratamentos e tá tudo bem também. Às vezes, a gente só tem que mudar. Utilizar alguma outra conduta pra não afetar tanto o dosha ali que desequilibra fácil, por exemplo. Entendeu? E uma coisa importante também, o vata sempre vai ser o que mais tem tendência a desequilíbrio. Porque ele é o responsável pelo movimento. Ele que, às vezes, desloca um dosha de um sítio para outro. Então, ele sempre vai estar em movimento. Então, por ele estar em movimento no corpo, né? Ele tem sítios específicos, mas ele circula pelo corpo. Então, ele tem mais tendência a desequilíbrio. Então, hoje em dia, você vê, né? Ansiedade, depressão, né? Essas doenças aí neurológicas tem aumentado bastante. E a gente cada vez consumindo mais telas, celular, televisão, enfim, né? Esses meios de comunicação, que assim, é benéfico até certo ponto, mas o excesso disso também é prejudicial, né? Então, por isso que me chama muita atenção.
Não é só alimentação. Não é. Aquele indivíduo que chegou ali pra mim, ele tem tanta coisa ali pra gente destrinchar e ver, sabe? E não é um caminho muito fácil, eu costumo dizer, mas assim, gente, é libertador. E também não é rápido, né? E não é rápido. Nada. De fato, assim, definitivamente não é rápido. Tem que ter paciência. E eu fico pensando, esse processo de analisar, ler, buscar, entender o que tá dentro do paciente ali pra tratar. Não, e agora vocês pensam, eu Gente, ainda tenho que fazer isso e ainda tem que ver com a nutrição, com a ciência moderna, porque é a nutrição moderna ali, né? Ver assim, não, além de avaliar o hábito do paciente, né? O hábito alimentar, hábito de vida, tenho que ver o que é condizente com isso, tem que ver as referências, tem que ver na literatura o que, né? E ainda eu dou umas pitadinhas de Ayurveda ali, sabe? Dou uns toques ali. Então, por exemplo, teve paciente meu que ele tem processo de ansiedade generalizada. A ashwagandha, por exemplo, é muito usado no Ayurveda, né? Nas terapias. Eu passei pra ele manipulado, ele sentiu muita melhora, principalmente no sono, que ele é muito agitado. A ashwagandha geralmente beneficia muito o vata. O que é ashwagandha? A ashwagandha é uma plantinha. Tá. Enfim, eu esqueci o nome lá. Fugiu aqui, se eu lembrar eu te falo. Mas ela ajuda nessa questão da ansiedade, ajuda na questão do sono. Então, ela é muito utilizada nas terapias. Aí, assim, a gente sempre manda manipulado, né? Até pela questão de tomar, é mais fácil. Mas tem gente que às vezes faz chá, tem gente que às vezes toma ela em pó, enfim. Tem outras formas de tomar. Pra ele eu passei manipulado, porque a dosagem era um pouco maior. E assim, tem pessoas que se beneficiam. Aí tem gente que às vezes não vai se beneficiar tanto, porque vai sentir. Então assim, a gente pode mudar. Tem outras ervas, plantas que ajudam a ter um efeito benéfico sem atrapalhar tanto também, né? E isso tudo é avaliando. Fulano, vou te prescrever isso aqui, tem fundamentação assim. Eu quero que você observe e me veja como que você tá se sentindo. Porque eu falo, gente, eu posso passar o tratamento, mas se a pessoa ela é o ponto central. Ela é a peça-chave, porque ela é quem vai fazer. Então é isso que eu falo assim, que às vezes distingue muito, tem uma certa briga da medicina preventiva com a medicina ocidental. A medicina ocidental às vezes vai ali e tem um remédio, mas não trata a causa, trata o sintoma, né? A medicina preventiva, ela coloca você para olhar pro problema e tratar a causa. E muitas pessoas não querem isso, né? Ela quer continuar tendo os hábitos errados. Viver no automático. E tomar um remedinho, a pílula pra sarar, né? Então, eu acho que a gente tem que repensar, é isso aí, né? Ter o problema e realmente agir na causa e buscar fazer o que for melhor, né? Sim. Que você puder fazer de melhor pra solucionar. Ô Chu, durante a nossa conversa agora, nessa segunda parte, você tocou no hinduísmo. E a Ayurveda tem alguma ligação com a religião também, além de tudo isso que a gente já falou? Não, a Ayurveda não é religião. Muita gente acha, né, porque por se tratar dessa junção de corpo, mente e espiritualidade, eles acham que tem uma certa questão de religião envolvida, mas não tem nada a ver. Não se mistura. É realmente uma ciência, né? É uma ciência e não tem influências religiosas aí. Muito bem. Doideira, né? Muito. O que você tava esperando que era isso? Eu achei que a ligação era completamente nutricional. Completamente. Eu tava pensando que tipo assim... Era uma vertente da nutrição. Mas só que voltado para as especiarias lá da Índia e tal. Da Índia, você acha? Eu não me toquei nas especiarias. O chai, né? O chai. Mas assim... Muito também, doido, e também envolve as especiarias, mas olha o tanto de coisa, gente. Não, que isso, é muito mais do que nutrição, é mais um psicológico mesmo. Porque igual você falou, tem que tratar aqui primeiro. Porque é a pessoa aí que vai modificar. Então, eu dou o caminho, mas quem vai trilhar é ela. E hoje a gente fala muito, né, nesse processo de terceirização da saúde. Isso. O fulano vai no médico, você vai me emagrecer. Aham. Né? O fulano, é ele que vai lá, né, vai se dedicar e tal.
Mas eu também sei que não é tão simples assim. É por isso que um profissional junto ajuda, porque eu entendo as fraquezas, sei das dificuldades que existem, mas dá pra fazer alguma coisa nisso aí. Não é perfeito, né? Igual muita gente acha que... nem falo só de emagrecimento, mas eu falo assim, melhora da saúde, enfim, qualquer outro objetivo. As pessoas acham que é linear, né? E não é assim, ó. Altos e baixos. A pessoa vem, tem dias que não é tão bom, tem dias que o resultado é muito bom, mas é assim. Tanto que os né? batimentos cardíacos é assim, né? Pra você se manter vivo tem que ser, né? Sim, realmente. Se for pensar por esse lado, aí realmente faz muito sentido. Então, é um processo assim, é altos e baixos. As pessoas acham que, nossa, eu vou na nutricionista, vou fazer as minhas medidas e a partir de lá eu vou decolar, né? Vou lá só. E não é assim. Vai ter dias que vai ter retornos, né? Que você vai, nossa, poxa, foi difícil. Teve um ponto que pegou mais nesse mês aqui, eu não consegui fazer tal coisa. Mas que bom que você conseguiu olhar pra isso, observar e viu que isso é uma dificuldade. E eu gosto mais ainda quando o paciente fala assim, não, mas ainda assim eu não consegui fazer 1 hora de exercício, mas eu consegui fazer 20 minutos. Né? Então, assim, dentro Que é melhor daquilo, do que nada. Né? que é melhor do que nada. É o movimento, né? Você tem que... O nosso corpo foi feito pra se movimentar, não pra ficar parado. E é um aprendizado pra mim também, porque tem dias que eu tô morta de preguiça lá, assim. Tipo, eu até brinquei, eu coloquei no store lá, eu falei assim, se você colocar roupa de academia, não deite na cama. Gente, total, assim, eu falei, gente, eu fui assim, mas na marra mesmo, né? Então, assim, muito de... o que você quer pra sua vida? Né? Então... E aí, assim, por exemplo, eu vou chegar lá, vou conversar com você, eu quero fazer esse processo de terapia. Ao invés de você virar pra mim e falar, por que fazer? Existe algum motivo pra gente não utilizar esse método da Ayurveda ou não? Olha, tem, se você não quiser melhorar. Simples assim. Perfeito. Não há malefícios no negócio. Se você quiser a alta performance, igual a gente tá falando aqui, cara, tudo o ponto-chave, o ponto de partida é o nosso corpo, é a nossa mente. Então você tem que trabalhar em alto rendimento. Só que para isso, a sua máquina tem que estar funcionando muito bem. Igual, por exemplo, lá na Índia, né, que tem os hospitais ayurvédicos mesmo, e tem os Vaidyas, são os médicos indianos. Lá tem um procedimento que chama Panchakarma. A pessoa fica internada, é algo totalmente diferente aqui. E ela vai fazer todos os processos para fazer uma limpeza, assim, total. Todo mundo que experiencia o Panchakarma fala que é uma coisa que fala assim, cara, isso aqui é surreal. Tipo, depois até se vocês tiverem curiosidade, pesquisar sobre. E é realmente assim, eles vão lá e aí faz vários tipos de terapia, tem as corporais, tem de alimentação, eles controlam sua alimentação, controlam o fitoterápico que você toma, tipo tudo. Você vai tomar ashwagandha, vai tomar cúrcuma, enfim. Você fica lá bonitinho, né? É tudo controladinho. Então, aí a pessoa faz essa limpeza, né? E eu falo, só quem experiencia sabe e sente, assim, sabe? Os benefícios. Porque é uma coisa sinistra, assim, que eu falo. Pra mim, que foi mais dominante, assim, foi a clareza mental. Tipo, a chavinha virou. Sabe? Eu não sei explicar muito, não, mas teve uma mudança muito grande e com isso vários processos da minha vida também fluíram de uma forma que, sabe? Então, pra mim foi maravilhoso, assim. Então, só quem... e quem não acha que não faz sentido, é aquele negócio, né? Só respeita. Porque se você acredita, enfim, né, numa outra coisa. Mas eu acho que tudo agrega, de uma certa forma, né? A gente... Se você sente curiosidade, sente que... se sente tocado, fala, eu acho que eu preciso experimentar isso aqui. Vai fundo. Experimenta, né? Experimenta. Muito bem. E para as pessoas que querem experimentar o Ayurveda, como é que entra em contato com a Giovana? Bom, meu Instagram, né? @Giovana Tassinari.
estou deficitária em conteúdos, mas, gente, eu tô assim, vou trazendo devagarzinho, Isso. conversa comigo. Eu troco muita ideia no direct também, as Uhum. pessoas. E lá na minha bio tem o link lá pra consultas. Então, se você quer ser meu paciente... Arrochem. Arrocha. Se vocês quiserem... Paz, eu tô muito curioso do negócio. Eu também, eu achei em casa. Essa clareza mental, esse negócio aí. É igual quando a gente fica falando um negócio e aparece no celular, né? Agora vai aparecer no celular Vai, da vai Cerveda. mesmo. Por Hora que passar Cerveda. 2 stories vai estar patrocinado lá. Vai, patrocinado. Negócio de Cerveda. Vai lá ver. Passagens para a Índia, não sei o que, conheça a Ayurveda. Chu, a gente queria ter mais disponibilidade pra ficar... Nossa, porque eu acho que a gente é longe, se sei. Ia. E isso sem nada ilícito, moçada. Não usamos nada, não bebemos nada. Exatamente. Entendeu? É. Curtiu? Curtiu, né? Curtiu, Chu? Demais a conta. Sempre fala desse assunto pra mim Ixi, gente, quem vê eu falando assim, nossa, a Giovana viaja falando desse negócio. Realmente, gente, assim, isso dá pano pra manga, porque se deixasse eu falava aqui, ó, Uhum. horas e horas. Não, igual, aí, não, eu acho que nós sentar ali num boteco, Nossa, aí longe, vai hein? filosofia. Não, assim, tem muita Gente coisa. do Tem céu. muita coisa pra desenrolar Gente do ainda. céu. Eu falei tão superficialmente aqui, gente. Tão Você deu um superficial. introdutório. Nem Aham. introdução. Nossa. Siga a Giovana no Instagram, vai estar passando no Instagram dela aqui. Você quer tirar alguma dúvida, conversa com ela. E clique no link na bio pra agendar um horário. Que esse bagulho aqui... Rapaz, daqui uns anos... Atenda vai- só online, esse gente. negócio. Aí, ó. Online, presencial e CRN, né, online. permitiu, então ainda tá permitindo as consultas online e dá super, gente, pra, Uhum, né, às vezes é só o método de avaliação que é diferente, mas nos resultados, não, podem Perfeito. ser, Ótimo. Uhum. dá certo do mesmo jeito. Exato. Chu, muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Eu A que gente ficou muito agradeço. feliz. E mais feliz ainda por conhecer um assunto, assim, totalmente, pra mim, novo. Pra mim também. Porque eu nunca vi isso na internet em lugar nenhum. E é muito interessante. Muito muito interessante. interessante. Igual a pessoa chegar em casa, a gente já vai dar Dá uma um vasculhada Google lá. lá, já no Instagram da Giovana, dá uma bisbilhotada lá. Sim. A gente só agradece você participar. Eu com que a gente. agradeço, gente. Obrigada por me dar a oportunidade de falar isso aqui pras pessoas, né? E eu acho que quem tá assistindo, se ficou até o final aqui, é um propósito pra vocês irem lá também conhecer acho. mais, Nada viu? por acaso. Nada Eu por também acaso, Nada gente. por Eu também acaso, acho. exato. Então, dá uma vasculhada lá, vai dar uma procurada que eu acho que vale a pena. Isso aí. Exatamente. Ayurveda-se. Ayurveda-se. Tem um Instagram que é Ayurveda-se. É? Aham. Ixi, quando vocês for... Nossa, eu sigo tanta gente lá. Vocês colocam Ayur lá no meu Instagram, vai ter... Muitos. Pessoal, então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Compartilhe, manda no grupão da família, como a gente fala de costume aqui, e se inscreva no canal e curta esse vídeo. Se você, assim como a gente, nunca tinha ouvido falar sobre isso, comenta aqui. Isso. Vamos ver. Comenta Vamos fazer aqui. um testezinho. Vamos fazer um Me teste. sigam lá que eu vou contar pra vocês mais. Exatamente. Pessoal, muito obrigado por assistir até aqui. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Valeu!